Saudação família. Trago aqui mais um vídeo, não agora, não é? Vou tentar não usar alguns termos, ou vou tentar alterar alguns termos do conhecimento que eu tenho obtido. E eu agora quero falar do abismo, né? Que é onde existe todo o conhecimento intrínseco e onde, pelo menos pela minha experiência, onde conheces, não é? Conheces verdadeiramente Deus, onde o chamado conhecer a face de Deus, tens que passar pelo abismo, não é? O mesmo abismo que é visto como um submundo, e é o mesmo espaço onde reside o abismo, né? O abismo, o submundo, é o mesmo espaço onde habita a consciência. Posso dizer a consciência dos santos, né? Que todos nós seres humanos nós vamos subindo, né? Podemos dizer em níveis energéticos, e ao subir aos níveis energéticos nós atingimos até um certo portal, que é o que chama de dimensões. Eu prefiro chamar de portais energéticos. Relativamente a um ano, não é? Para além das várias experiências que eu tenho vivido nos últimos anos, relativamente a um ano é que Deus, o Criador, né, mostrou-me exatamente qual foi o nível, dito assim, o nível energético, né, para ser mais correto. Mostrou-me qual era o nível energético que eu estava, e fui fazendo, né? Sentia-me totalmente diferente. Eu apercebi-me que eu cheguei até a 12ª dimensão, o 12º portal, e através de quando eu atingi esses 12 portais, eu reparei que eu andava pela rua, as pessoas assustavam-se em certo aspecto, não é? Eu simplesmente levava a minha rotina, não estava-me a perceber o que estava-se a passar, mas ouvia, as pessoas paravam o que estavam a fazer, em qualquer espaço que eu fosse. As pessoas paravam o que estavam a fazer para observar. Na altura, eu estava a partilhar a casa com uma pessoa. Essa pessoa tinha relativamente um certo nível espiritual, né? Também tinha algumas visões. Ela é que me disse que eu ao andar não tocava no chão, eu andava como se estivesse a flutuar. Na realidade, não é? Eu estava nesse estado e simplesmente deixei fluir, não estava a me perceber, só me percebi porque essa pessoa falou. E ele próprio disse que estava assustado, aí é que eu percebi porque é que as pessoas observavam da forma como estavam. E o meu próprio comportamento não mudou. Claro que eu sempre fui amoroso, sempre tentei ser o mais carinhoso possível, né? Mas o meu comportamento mudou. Tal como eu já tinha relatado, né? Foi o próprio Deus que me moldou dessa forma. Acabei por estar mais frio às questões do mundo, os padrões, né, que se passam no mundo. Acabei por, como é que é dizer? Prontos, Deus basicamente pegou no meu ego e amassou de tal forma que eu tive que libertar, né? Dessa mesma forma que foram várias experiências que eu passei, várias vezes que eu fui parar a rua, né? Dormi literalmente da rua, só com o corpo da rua, só com a roupa do corpo. É nesse nível que Deus leva-te. Claro que eu fiquei frustrado, eu próprio
E aí, essa foi a fase mais engraçada. Eu próprio irritei-me com Deus, comecei a brigar com Deus, disse que já não queria mais nada, queria desistir. Por isso, para mim era irrelevante e continua a ser irrelevante, morrer ou não morrer. Eu estava nesse estado e foi uma briga feia que eu tive com Deus, posso assim dizer. E o que eu percebi é que cheguei num estado de loucura, né? Como queiram chamá-lo, e percebi que Deus é ainda mais louco, mais doido que nós humanos, né? Até porque Deus não é linear. Nós humanos somos lineares, Deus não é linear. E a parte mais engraçada, mas as experiências, né, de todas as experiências que eu passei com Deus, o com mais no meio do desespero, eu começava a me ria de mim mesmo e ria-me de Deus, porque Deus é bastante brincalhão, muito mesmo, fora do normal. Deus tem essa capacidade de... Pronto, tem um sentido do humor que sai fora da compreensão. Se a pessoa não tiver com a mente bem aberta, acaba por se irritar com o sentido do humor do próprio Deus. Deus não é nada daquilo que é falado, que é demonstrado nas Escrituras. Eu estudei as Escrituras várias vezes, não me baseio nas Escrituras, tanto que dessas várias vezes que eu estudei não decorei nada, simplesmente fui estudando, né? Tenho essa coisa, né? Há coisas que eu decoro, há coisas que eu não decoro, e pela Bíblia, como encontrei muitos erros, não só na Bíblia, mas a Bíblia é o que toda a humanidade tem mais acesso. Encontrei muitos erros, encontrei muita coisa que o homem alterou. Eu falo isso porque, por causa das informações que eu tenho, de estudo e das linhas do tempo do passado que eu fui dar, e o estado da Bíblia não tinha nada a ver com o que estava agora. Claro que eu digo que 70% do que está na Bíblia, né, é criada pela própria mão humana, e pronto, e é isso. E para nós entendermos a Bíblia, não digo que a Bíblia não seja ótimo para estudar, claro que é bom, e para nós entendermos, né, a Bíblia não tem assim um entendimento concreto, até porque a Bíblia, não só a Bíblia, né, mas eu percebi que a vida em si é feita de metáforas, e nós temos que ter uma certa intelectualidade, né? E essa intelectualidade não obtemos através de livros. Claro que é bom estudar, é por isso que eu estudo. O próprio Deus pede para que nós estudemos, né? Mas só estudos, só ser intelectual não basta, né? Temos que ter a mente bastante aberta para poder adentrar, e esse adentrar, né, para ter o conhecimento que o próprio Deus reservou para nós, temos que entrar no abismo, como é óbvio, né? É a parte inferior, podemos dizer que é a parte inferior do corpo de Deus, né? Porque eu creio, e eu próprio tenho essa visão, o próprio Deus já me deu várias visões de como é a forma física, não física do próprio Deus, né? Como é feita, como é a criação. Basicamente são tubos de luz, né? Isso é que é o corpo de Deus. Possivelmente, futuramente, irei criar um projeto a fazer o desenho de como é o corpo de Deus. E um corpo que está sempre em expansão, né? Por exemplo, o corpo de Deus acima é onde fica a coroa, né? Que é onde recebemos as informações, e embaixo, né? que é a parte da raiz, que é a parte que é a parte dos planetas. E essa parte da raiz, essa parte de baixo, que é os pés, falando do corpo de Deus, é o tal abismo, né? Temos que passar por lá, não é?
para ter conhecimento, o máximo de conhecimento possível. Depois chegamos num nível que, se assim Deus ver que o humano está preparado, entretanto, ele faz subir de nível. Foi o que ele fez comigo, né? Fez-me descer e fez-me subir mais de uma vez. Perdi a conta de quantas vezes eu desci ou subi. E essa subida e descida também tem a ver com a minha teimosia, que eu sou bastante teimoso. Não só na teimosia de buscar o conhecimento, mas na teimosia que é algo que ainda estou-me a desbloquear, né? A teimosia em questões de vício. Eu, basicamente, eu meti-me alguns vícios e ainda estou-me a desprender de alguns vícios, que é para me sentir pertencente, né? Aqui na matéria, porque é como se... É para sentir o meu corpo físico, porque apesar de ser sensível, interiormente eu perdi a sensibilidade do tato, de várias coisas, né? Perdi a sensibilidade a nível humano de várias formas. E eu para ganhar para me sentir, né, terreno, eu acabei por cair em alguns vícios. E tenho certeza que todo ser humano, né, quando está nessa busca por Deus, ou mesmo não estando, né, acaba por sair em vícios que é para aterrar, para nos sentirmos terrenos. Como eu já consegui desbloquear de alguns vícios, eu tinha vícios pela alimentação, né? O meu corpo sempre digeriu muito rápido, demasiadamente rápido, os alimentos. Da parte das várias profissões que eu tive, né? A que mais levei o tempo foi na restauração, como cozinheiro, e eu consumia, né? E nessa fase, mais ou menos de há uns 5 anos para cá, o meu corpo, né, foi recusando muitos alimentos. Hoje em dia tornei-me vegetariano, né, porque não, o próprio meu corpo ganhou alergia de todo tipo de carne, podemos assim dizer. Vários tipos de produtos também que existem. Por isso acabei por me tornar vegetariano. Isso também tem a ver com linhas do tempo do passado, que isso, o próprio corpo, eu percebi que o corpo o nosso corpo é super inteligente, até mais inteligente que a nossa própria mente, né? A nossa mente tem um certo nível de consciência e o nosso corpo tem uma consciência 3 vezes superior à nossa mente, para além o coração também tem a sua inteligência, né? Podemos dizer assim, né? O corpo tem 3 vezes mais inteligência que a mente, e o coração tem 3 vezes mais inteligência que o corpo físico. Eu reparei que o tríplice C, não é? A Trindade, o 3 está em tudo, tanto que nós temos três inteligências em nós, né? Que é o nosso corpo físico, o coração e a mente. Podemos encontrar o 3 na própria cruz, né? Que é a Trindade Sagrada, que é o Pai, a Mãe e o Filho. Essa é a Trindade Sagrada. Se formos a ver nas Escrituras, pouco se fala da Mãe, praticamente a Mãe não está composta, né? Que é o feminino. Por isso, muita coisa aí foi alterada e isso acaba por confundir, né? Não confundir, mas retardar a nossa consciência, acaba por retardar a nossa expansão, penso, consciencial, a nossa expansão, a própria expansão do planeta. Como eu já tinha relatado, nós não estamos aqui para evoluir, mas nós estamos aqui para expandir a nossa luz para o planeta, né? E pronto, são esses 3 níveis. Não me vou adiantar muito. Vou
vou passando passo por passo e algumas coisas, e algumas aberturas e algumas questões, né? Pronto, é isso que eu quis trazer, né? Que em termos do abismo, todo ser humano vai ter que passar por abismo, querendo ou não querendo, que é a parte mais complexa da vida humana. E ao mesmo tempo é no abismo que é onde habita a consciência, como eu já relatei, né? E para o ser humano recuperar a sua total consciência tem que passar pelo abismo, não tem outro caminho. Por mais que existam múltiplos caminhos, vários caminhos, né? O abismo é essencial passar para encontrar o Pai. Se o ser humano quer verdadeiramente encontrar o Pai, e encontrará, né? Podem passar 1 milhão de anos até o ser humano, ou mais de 1 milhão de anos, até o ser humano ganhar consciência, né? Até porque Deus não tem pressa, Deus não tem um relógio, mas Deus não tem um relógio, né? Mas tem sistemas evolutivos, sistemas conscienciais, né? No qual existe um prazo para tudo, né? Apesar de Deus não tem relógio, no universo tem prazo para cada planeta, para cada universo, né? Expandir a sua consciência. É o caso que está acontecendo com o planeta Terra, com a nossa galáxia em si. Não só a nossa, mas várias dentro deste universo e nos multiversos que existem. O que está acontecendo nesse momento é que está a haver uma expansão consciencial, o que é chamado de evolução. Isso está a acontecer aqui dentro desse e de outros mundos. Por isso, são sistemas que nós de qualquer forma temos que lá chegar. Espero que me faça compreender, né? Eu sei que os temas que eu estou aqui a trazer são meio complexos. Também esse é um dos motivos que eu levei tanto tempo a poder fazer as gravações dos vídeos, né? Porque Deus já me pediu muito tempo. Deus pediu-me, né? Várias vezes. E próprio como Deus diz, né? Ele não tem pressa, por isso quando eu quiser. E basicamente eu estou a exercer a minha vida de forma como Deus exerce assim a criação, né? Que é o trabalho sem esforço, simplesmente ir fazendo pouco a pouco, né? Ou sentir, cada vez que eu vou sentindo ou vou trabalhando, né? Como eu já relatei, tem vários projetos, claro que eu não misturo, né? Os vários, trabalhando passo por passo, hoje um, amanhã outro, e vou fazendo dessa forma. E essa é a parte magnífica da vida, né? É o trabalho sem esforço. É algo que eu também estudei, tentava entender o que isso significava, e eu cheguei a entender. Hoje em dia eu uso, mas é aquilo que eu já relatei, né? Tive que passar por esses vários sistemas para conhecer Deus, para saber qual é o nosso objetivo daqui da vida. E, como eu já relatei, o nosso objetivo é consciencial, né? É ganhar consciência das coisas que nós fazemos no mundo, né? Ganhar consciência que tudo que está visível, né? Fomos nós próprios humanos que criamos. O mal e o bem somos nós humanos que criamos. Por mais que o humano queira fugir disso, é a pura realidade, né? E hoje em dia está cada vez mais nítido, o que isso é ótimo. Eu esperei séculos, milénios para que isso acontecesse, né? Para que fosse estampando na face do humano o que é o mal e o que é o bem. E mesmo assim, muitos a grande maioria não sabe distinguir o mal do bem. Eu próprio já tive reuniões com pessoas assim, totalmente tolas, não sabem distinguir o mal e o bem. Para elas matar é a mesma coisa que fazer o bem. Fazer mal a alguém é a mesma coisa que fazer o bem. Por isso dá para ver o nível de consciência que
muito baixa, muito decaída, muito totalmente decaída. E pronto, e finalizo por aqui este vídeo e trago o próximo. E até já.